Bacurau nasceu de um incômodo que os dois diretores sentiam. O cinema pode não moldar uma sociedade, mas com certeza é um reflexo dela. É a segunda vez que eu assisto no cinema um filme do diretor Kleber Mendonça Filho e a experiência sempre é muito forte. Eu não uso a palavra experiência à toa, é exatamente isso que ele vai te propor. Dessa vez, dividindo a direção com o Juliano Dornelles, eles trouxeram para o público um filme que talvez sirva como um espelho de alcance mundial, que não fale apenas da nossa realidade, mas do mundo inteiro. Bacurau é o Brasil. Talvez você escute isso mais de uma vez quando as pessoas estiverem falando sobre o filme, mas não é da boca pra fora. Essa cidade fictícia em um futuro distópico diz muito sobre a realidade em todos os cantos do nosso país. Existem diversas alegorias dentro desse filme e várias representações dos diferentes tipos de pessoas e pensamentos que nós podemos encontrar por aí. Começando já de uma maneira épica, lá do espaço, desde os primeiros segundos é possível perceber que esse é o projeto mais ambicioso do Kleber Mendonça Filho. Bacurau é um projeto construído ao longo de muitos anos. Os diretores encontraram um ponto em comum para iniciar esse projeto, um certo incômodo, como eu disse no começo. Em um podcast para o Canal Brasil, os diretores contaram como se incomodavam com aqueles documentários que, por mais bem intencionados que pudessem ser, eles representavam pessoas de diferentes regiões com uma certa inferioridade dentro das suas realidades. E Bacurau é exatamente o oposto disso. É o resultado desse incômodo, que retrata os seus personagens em toda a sua diversidade e força. Não existem personagens rasos em Bacurais, assim como não existem pessoas assim. Até mesmo estereótipos e xingamentos clichês são colocados em xeque no filme. Talvez a ridicularização ou a inferioridade esteja naqueles que são criticados e não nos que estão sendo representados. Eu acredito que você vai ter a melhor experiência no cinema se entrar sem saber absolutamente nada sobre o filme. Foi o que eu fiz, não assisti nenhum trailer, apenas confiei no trabalho do diretor que eu já conhecia e gostava. Então confie na experiência. Mas nós podemos falar dos gêneros que o filme trabalha, e isso já traz uma expectativa e talvez te convença. Ambos os diretores gostam do cinema de gênero, filmes de aventura, westerns, terror, suspense, e esses filmes seguem certas regras, estruturas que se repetem dentro dos gêneros escolhidos para serem feitos. E essa paixão pelo gênero se concretiza sem limitações aqui em Bacurau, que é uma grande mistura desses gêneros. Bacurau é um western, é um filme de guerra, é um terror, um mistério, uma direção rica que bebe de diversas referências, tanto de enquadramentos como de temas e filmes, músicas, tudo isso, usando diferentes estruturas dos gêneros em cada momento da trama. O começo é um convite para conhecer aquela cidade, aqueles personagens. Cada um tem uma função dentro da cidade e também dentro da trama. E depois, meus amigos, a proposta fica cada vez mais violenta e obscura. O cinema tem o poder de criar heróis, como vocês já devem saber. Desde sempre foi assim. E Bacurau é um filme que inverte aquilo que estamos acostumados a ver no cinema americano. Os heróis são brasileiros. O heroísmo ganha um novo rosto, um rosto de diversidade. É um heroísmo que você pode encontrar em diversos personagens. Assim como aconteceu nos westerns, por exemplo. Antigamente, nos westerns mais clássicos, os índios eram os invasores, eram os vilões, e existiu uma mudança nos filmes a partir dos anos 60, onde esses índios não são mais colocados como vilões, mas também não são transformados em heróis. Bacurau acrescenta uma nova pincelada ao tema, talvez até mesmo um novo capítulo. Com uma criação moldada na resistência dos seus personagens, a trama bebe da história para chegar a uma conclusão. E isso é muito importante. Por mais que a gente não entenda a profundidade da nossa própria história, ela está em Bacurau e pode ser revisitada em diversos momentos. É um convite para transformar o seu olhar sobre o nosso cinema e sobre o nosso Brasil. Eu particularmente senti que por trás dessa história existiam várias camadas diferentes. Camadas técnicas, com referências a diversos cinemas, histórias e suas estruturas, com uma excelência na sua realização e também uma ousadia. O que é feito nesse filme talvez não tenha sido feito antes no cinema nacional. E principalmente as camadas sociais do filme. É impressionante como ele conversa com a realidade do mundo. Essa ficção distópica claramente está falando de um mundo não tão distante de existir. Muito provavelmente porque os diretores estavam escrevendo Bacurau e estavam focados no roteiro assim que o Donald Trump foi eleito. Então muitas das coisas distópicas
distópicas que eles colocaram dentro do filme estão baseadas naquilo, mas que conversam com a realidade do Brasil nesse exato momento. Os símbolos e metáforas feitas vão te dar a sensação de quero mais. Eu preciso ver esse filme de novo e o mais importante, ele acende um desejo gigantesco de conhecer o melhor do nosso cinema, conhecer a nossa história, os nossos diretores, os nossos atores e atrizes, os nossos roteiristas. Bacurau não só fortalece o nosso cinema, como homenageia a nossa própria história. Eu vou pagar para ver Bacurau de novo e é um grande prazer saber que ele foi realizado no nosso país, por pessoas que nasceram aqui e falam a nossa língua, por mais complexas que as coisas estejam para quem quer trazer para o nosso cinema novos capítulos. Bacurau mergulha nos gêneros e entrega para o público tudo aquilo que podemos esperar quando vemos um filme dentro dessas estruturas. O que não esperamos é como ele vai além com a sua trilha, com o seu elenco gigantesco, a sua direção muito precisa e também em todas as suas mensagens entregues de uma forma nunca vista antes. Pelo menos não por esses olhos.